Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechando os nossos olhos. Vamos pensar em Jesus, o nosso divino amigo, e vamos trazendo Ele para junto do nosso coração. Mestre bondoso, aqui estamos reunidos mais uma vez em Seu nome. Te pedimos, Jesus querido, que nos abençoe o propósito do aprendizado. Que Sua mão amiga possa tocar a nossa mente e o coração, ampliando o nosso entendimento, purificando os nossos sentimentos, para uma melhor compreensão das lições de hoje. Te agradecemos, Jesus, por dividir conosco todos esses tesouros de sabedoria. Que saibamos honrar essas dádivas, buscando nos melhorar um pouquinho a cada dia, buscando sempre seguir-te os passos. Obrigada, Jesus, por estar sempre conosco, por endireitar os nossos caminhos, por nos guiar no caminho certo que vai levar ao Pai. Obrigada, Mestre, por tudo. Que possamos, Jesus, caminhar contigo, mesmo caindo, tropeçando, que jamais nos apartemos de você. Obrigada, querido amigo, abençoa-nos e guarda-nos contigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós pensamos na necessidade de buscar a verdade, que verdade é essa? Jesus já nos apresentou o caminho para a felicidade e para a libertação. Então, que caminho é esse que Jesus nos apresentou? É o caminho do conhecimento. O conhecimento que vai nos libertar. Por isso que é tão importante o estudo, né? O estudo do Evangelho do Cristo, iluminado pela doutrina dos Espíritos, né? Que nos dá ali aquele entendimento mais profundo, não é fato? E que fortalece a nossa fé raciocinada. Allan Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que a fé necessita de uma base. Base esta que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E é assim que no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, no capítulo 25, intitulado A Visita da Verdade, nós vamos encontrar lá uma historinha que estava tendo o culto do Evangelho no lar, na casa de Pedro, né? E Jesus disse que só a verdade fará livre o homem, né? E talvez porque não pudesse compreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa do Mestre, o Pedro então perguntou: Senhor, que é a verdade?
E o mestre respondeu: a verdade total é a luz divina. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Olha só. Né? E é ali no Evangelho de João, novamente, só que agora no capítulo 17, que nós vamos encontrar naquela prece, a última prece que Jesus fez, como se fosse a despedida dele, né? Antes do sacrifício. E ele estava fazendo uma prece e ele diz assim: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então está aí a resposta do Cristo, que a verdade é a palavra de Deus. Esta é a verdade. Né? A palavra de Deus é a verdade que liberta. Né? Porque ela é permanente e é imutável. Mas a gente pode interpretar assim a palavra divina como sendo uma luz, não é mesmo? E a luz, quando é excessiva, ela cega. E quando ela está ausente, ela também cega, não é mesmo? Então é dessa maneira que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: por que nem sempre a verdade foi posta ao alcance de todos? Porque no tempo antigo, lembra bem que eram só os iniciados, os sacerdotes, que possuíam o entendimento maior e guardava para eles. Não é? O povo comum não tinha acesso. Não é? Então Kardec pergunta por que nem sempre a verdade foi posta ao alcance de todos. E os espíritos superiores responderam: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. Se não nos habituarmos a ela, pouco a pouco ficaremos deslumbrados. Né? Então, é isso que eu estava dizendo. A luz de uma vez vai nos cegar. Então ela vem, o conhecimento vem o quê? Vem gradativamente. Não é verdade? Por isso que nós vamos encontrar as revelações, não é? As três revelações de Deus vieram em tempos diferentes, não é mesmo? A primeira revelação foi Moisés, que trouxe o entendimento do Deus único. A segunda revelação foi Jesus, que veio trazer a lei de amor, justiça e caridade para nós, não é? E a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, que veio nos trazer as respostas para os porquês da vida, né? Nos desvendando os mistérios da vida e da morte, nos explicando os porquês. Não é fato? E vejam que essas revelações vieram em tempos bem diferentes um do outro. Né? Então, o Pai vai nos revelando a sua verdade aos poucos. Nós ainda não temos acesso a tudo. Né? Falta muito. Os próprios espíritos superiores nos dizem isso no Livro dos Espíritos, que não podem ainda dizer tudo. E mesmo existem algumas verdades que nem eles ainda tiveram acesso. Então faça ideia nossa. Né? Se eles já são bem mais elevados, ainda não têm acesso a determinadas verdades, faça ideia nós que ainda somos espíritos inferiores. Né? Portanto, a verdade, a palavra de Deus, não é? Não vai causar cegueira num espírito evoluído.
no espírito já perfeito, mas em nós que ainda somos criaturas imperfeitas, não é? Limitadas, vai nos causar, sim, uma cegueira. Então, por isso, o Pai, na sua sabedoria, vai nos dando ao conhecimento gradativamente, aos poucos, não é? E aí nós vamos absorvendo essa luz divina gradualmente, não é? Bem devagarinho. Por isso que veja que Jesus, quando falava à multidão, ele falava de uma maneira. E quando ele falava para os seus discípulos, ele falava de outra maneira. Por quê? Porque é de acordo com o grau evolutivo. A multidão era composta por criaturas menos evoluídas do que os seus discípulos, evoluídas espiritualmente, né? Então, para a multidão, Jesus falava por parábolas. E com os seus discípulos, ele podia falar de maneira mais ampla, não é? Ele podia falar de coisas mais profundas. Fato. Então Jesus, de alguma maneira, ele filtrava essa luz divina para a multidão, né? E também para os seus discípulos. Mas veja que para uns ele precisava filtrar mais essa luz e para os discípulos um pouco menos, não é mesmo? O Evangelho de Jesus, dessa forma, é o recurso mais alto que a humanidade possui para a libertação da consciência, né? Conheça a verdade e ela te libertará. Mas a pergunta que se faz: a verdade nos libertará do quê? Né? Não é que a gente faz essa indagação. A verdade, a palavra de Deus vai nos libertar do quê? A palavra divina vai nos libertar das nossas mazelas, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, não é? Dos nossos medos, das nossas limitações, das nossas paixões inferiores. Olha aí, vai nos libertar disso. André Luiz, em Os Missionários da Luz, ele fala assim: somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente libertados das paixões. Né? Então, o conhecimento da verdade nos dá sentido para a vida. Nós compreendemos as leis de amor, de justiça, de caridade. O conhecimento vem nos educar a alma, não é? Nos torna pessoas melhores, nos torna pessoas de bem, né? É preciso compreender que o verbo conhecer tem uma relação com intimidade. Por isso, quando eu digo eu conheço meu marido, por exemplo, por que eu conheço meu marido? Porque eu tenho uma intimidade com ele. Essa intimidade é que me dá o conhecimento profundo da pessoa dele. Então, conhecer, o verbo conhecer, está relacionado com intimidade, né? De modo que conhecer não é somente se informar sobre algo, é ter intimidade, né? E assim, é assim que, enquanto a verdade, que é a palavra de Deus, quando ela não passa de informação, só de uma informação para a pessoa, ela não liberta. É preciso que essa palavra divina seja conhecida por nós intimamente, ou seja, profundamente. Aí sim, ela nos liberta, né?
preciso que tenha essa intimidade. E aí, esse conhecimento profundo, vivenciado, praticado, é que vai nos libertar. Né? Porque a luz recebida precisa ser refletida. Então eu recebo a luz, eu absorvo essa luz, mas ela tem que ser refletida através dos meus atos. Né? Eu tenho que praticar o que eu aprendo. Não adianta apenas absorver e ficar para si. É preciso refletir a luz, não é mesmo? Então, como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, ele diz assim: convertamos diariamente as pequeninas parcelas da verdade em amor aos nossos semelhantes. Olha só. E no Fonte Viva, ele diz assim: a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Olha aí, a importância da prática, do que se aprende. Né? Por isso a luz tem que refletir. A palavra de Deus está disponível para todos. Mas será que todos estão interessados nesta palavra? Nesta verdade? Infelizmente não, né? Infelizmente não. É complicado falar da verdade, falar da palavra divina para quem não tem interesse. Né? É como disse Jesus, é jogar pérolas aos porcos. Né? Porque, com certeza, ele preferiria algo para ele comer do que a pérola. Ele não vai entender o que é. É aquela fábula do galo, né? Que está ciscando lá no terreiro, acha uma pérola e não dá valor a ela. Para ele aquilo não tem valor. Ele preferia um grão de milho ou um bichinho que ele pudesse devorar. E a pérola ficou jogada lá. Não é assim? Muitas vezes, quando nós ofertamos um livro edificante para alguém e a pessoa, às vezes, não recusa, mas não vai ler o livro. Ela não quer aquele livro, aquilo não lhe interessa. Né? Outras têm ainda, são mais abertas e falam, não, eu não quero, eu não gosto desse tipo de leitura. Tem gente que não pega um panfleto de uma mensagem que você estende para alguém na rua, na porta de um hospital, ela te trata de maneira hostil, como se você estivesse oferecendo algo ruim, né? Ela se ofende até, não sei, algo assim parecido, não é assim? Então recusam, cada um tem o seu tempo, o seu momento. Então não querem. Né? Por isso Jesus, sabendo da nossa fragilidade como ser humano, ele disse que a gente tivesse esse cuidado de não oferecer pérolas aos porcos. Então, é por isso que o conhecimento ele é
ofertado e nunca imposto, nunca obrigado. Você não impõe o conhecimento a ninguém, você oferta. A pessoa pega se ela quiser, se ela não quiser, ela não pega. Né? O Pai é a bondade suprema, de maneira que Ele dá às suas criaturas a liberdade para a aquisição do conhecimento. Então não é nada obrigatório. Ele deixa ao nosso livre-arbítrio de procurar a palavra. A gente pode, alguém pode nos ofertar, nós podemos pegar ou não. Aí a escolha é nossa. Quem quer andar em sombra e quem quer andar na luz. A escolha é da pessoa, né? Por isso Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, ele nos diz o seguinte: a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Né? Então, é a escolha de cada um. Você busca ou você recebe, você aceita. Né? Cada um tem o seu tempo certo para buscar o conhecimento. Né? Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não falou de um lugar certo, nem de uma condição certa, ou não especificou um tempo certo para isso. De modo que para o acesso à verdade, para o acesso à palavra de Deus, cada um tem o seu tempo. Né? Não é assim que muitas vezes nós vamos ofertar um livro para alguém e a pessoa fala: ai, não quero, porque não é lá o momento para ela ainda. Na hora certa ela mesma vai buscar. Né? Ou se alguém oferecer numa outra ocasião, ela pegue, não é mesmo? Então, é preciso que a gente reflita. Nós estamos fazendo um bom uso da verdade que já recebemos? Né? Vamos depois, com o tempo, vamos refletir sobre isso. O que estamos fazendo com a verdade que já recebemos? Estamos fazendo um bom uso? Né? A palavra de Deus é uma lanterna de amor a iluminar os nossos caminhos no mundo. Então, busquemos fazer bom uso desse tesouro, não é mesmo? Em prol de uma vida melhor, em prol de um mundo melhor, né? De uma vida livre de todo mal. Né? Então, para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu vou buscar uma mensagem de Edgar Armond, que está no livro Salmos, que diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como caminhar no deserto sem um guia seguro? E sem verdade, como adquirir conhecimento? Sem vida, que existiria do quanto existe? O Mestre disse: quem conhece os meus mandamentos e os pratica, esse me ama. E perseverará no caminho justo, receberá a verdade e viverá para sempre. Muita paz a todos.